Fala assim, no final escolhe Deus. Fala para ele, no final escolhe Deus, amém? Amados, eu queria dizer algo para você aqui. Eu vou tentar ser breve, até por causa do som, às vezes o barulho nos distrai. Eu e você não fomos criados para viver em cativeiro. Eu e você não fomos criados para viver debaixo de um jugo, e principalmente do inimigo das nossas almas. O diabo, amados, ele é um adversário estrategista. Só para que você entenda, ele sempre muda suas táticas para nos confundir. O diabo, ele, para nos manter acorrentados debaixo do seu jugo, ele inventa várias táticas, sempre está se renovando, para que possa manter eu e você como prisioneiros, para que possa manter eu e você como cativos dele. Quando nós olhamos para esse texto, depois você estuda em casa do 8 até o 10, que nós vamos ministrar em cima disso, mas eu não vou ser cansativo aqui para você. Mas o texto diz que Deus ia libertar o povo, e Deus fala para Moisés, vai até Faraó e fala que ele tem que deixar vocês sair. Só que quando o Faraó vai falar, ele começa a usar de algumas táticas, de algumas estratégias para não deixar o povo ir. E eu quero dizer para você, olha bem para mim, eu sei que foi uma luta para você estar aqui para cultuar, mas tome muito cuidado, porque às vezes o Satanás, ele coloca algumas estratégias para nos tirar principalmente da presença do culto, de adorar o Senhor, de engrandecer o Senhor, de dizer que Ele é o digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então tome muito cuidado e preste atenção no que eu vou te dizer aqui essa noite. Olha só, com o povo de Israel não foi diferente, amados. Deus ia libertar o povo, e ele começa agora com algumas oferendas, com algumas coisas oferecendo. E é tão interessante que Faraó agora, se você pegar aí o versículo 25, olha só, pula para o 25. Vai dizer assim, então Faraó, não precisa colocar, tá? Eu acho que pode mudando, preciso ir com vocês, vão junto comigo. Preciso que vocês vão junto comigo, para os irmãos estarem junto aqui. Então Faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs, olha só, ide portanto oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Acharam aí? Capítulo 8, versículo 25. Amados, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender aqui essa noite, é que uma coisa, amados, o diabo, ele é como um leão que ruge, esperando alguém para devorar, para tragar. Então tome muito cuidado, que muitas das vezes ele vem como leão, com uma voz feroz, mas muitas das vezes ele vem com uma voz suave, para soprar no meu e no teu ouvido, fica em casa, adore aí mesmo. Sabe, você não precisa de igreja para adorar a Deus, você não precisa se reunir com o povo de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, vamos lá, meninos, adore a Deus no Egito mesmo. Olha só, ele está falando assim, ofereça sacrifício nessa terra. Ele está falando assim, chamou o Faraó e Moisés e disse, ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Vocês não precisam sair daí do Egito. Vocês não precisam ir para Israel para oferecer um culto a Deus. Vocês podem oferecer aqui mesmo. Ele está dizendo assim, vocês podem ficar no mundo e oferecer um culto no mundo mesmo. Vocês, irmãos, precisam aprender uma coisa, amados. A palavra Egito, ela é um símbolo do mundo, ela representa o mundo. E a palavra Faraó aqui é um símbolo de Satanás, ela representa Satanás. Então tome muito cuidado. E nós vamos aprender algumas coisas aqui essa noite com este povo que estava para ser liberto. Como eu falei, eu e você não fomos criados para vivermos em cativeiros, para vivermos presos, aprisionados. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Eu e você somos livres. A Bíblia diz que eu e você somos filhos livres de Deus. Então não deixe o Satanás te acusar falando que você tem que ficar cativo, que você tem que ficar assim numa depressão, que você tem que ficar preso a esses vícios, aquilo que ele colocou sobre a tua vida. Eu e você já fomos libertos na cruz. Amados, sabe o que Faraó estava dizendo? Permaneça no Egito. Vocês podem ficar no Egito. Amados, obedecer a esta ordem, a esse convite, é a mesma coisa que ficar debaixo do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Vocês podem adorar a Deus, mas permaneçam no Egito.
Vocês podem adorar a Deus, mas continue servindo ao mundo. E eu quero falar principalmente para você que foi para o encontro. Tome muito cuidado com essas setas. Satanás muitas das vezes vai usar os teus pensamentos, vai usar dentro da tua casa, vai usar dentro da igreja às vezes, irmão, para tirar você da presença do Senhor, do culto ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Adora a Deus no Egito mesmo. Sabe, fica no Egito, fica no mundo. Irmãos, ele está dizendo assim, é a mesma coisa que você fala assim, seja amigo de Deus, mas seja amigo no mundo. Vai para Israel, mas também fique no Egito. Adore a Deus, mas continue no Egito. Amados, nós não podemos ter uma vida dupla. E talvez essa noite eu não tenha muito glória a Deus. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração que os cultos é só o domingo, eu vou lá e vivo um culto, acabou. E na semana eu não transmito o evangelho, eu não ganho ninguém para Jesus, eu não mostro a mudança de dentro para fora. Por isso que eu falei que talvez você não dê muito glória a Deus aqui. Mas o que eu quero te dizer, desculpa até para meus convidados que estão aqui, né? A palavra hoje vai ser um pouco dura. Peço desculpa, mas a palavra ela tem que ser verdadeira. E aí, amados, nós precisamos entender uma coisa. Aceitar essa proposta é cair nas garras do inimigo. Aceitar essa proposta é ficar sobre as teias do inimigo. E quando nós estamos sobre as garras, as teias do inimigo, nós não conseguimos sair. Então tome muito cuidado o que Satanás tem oferecido para você. Tome muito cuidado o que o diabo tem oferecido para você. Tome muito cuidado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu e você fomos chamados para ser livres, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós não estamos cativos. Eu e você temos liberdade para adorar o Senhor, para dizer que nós o amamos, amados. Eu aprendi uma coisa e olha só, eu tive que escrever isso. Deus não aceita o teu culto sem aceitar a tua vida. Deus não aceita o teu culto sem aprovar a tua vida. Vocês lembram da oferta de Caim e Abel? Antes de Deus aceitar a oferta, Ele aceita a vida. Tome muito cuidado como você está fazendo para o Senhor, como você está servindo ao Senhor. Antes de oferecer os seus dons e talentos, ofereça a sua vida. Amados, Faraó tentou negociar. Quantas das vezes Faraó e aqui Satanás não tenta negociar conosco? Olha o jardim do Éden, não, se vocês comerem vocês não vão morrer não. Vocês vão ser igual a Deus. Pode comer. Deus está escondendo isso de vocês porque Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Tome muito cuidado. Segunda coisa que eu aprendo aqui, amados, olha só, fique próximo do Egito. Versículo 28, olha aí. Então disse Faraó: deixai-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, e orai também por... Tem alguém que entendeu aqui? Olha, ele está falando assim, ofereceis sacrifício ao vosso Deus primeiro, continua no deserto. Vocês podem até sair um pouquinho do Egito, mas assim, ore também por mim. Sabe, não vão muito longe. Está dizendo assim, vocês podem até se afastar um pouquinho do mundo, mas continua no mundo. Tome muito cuidado, amados. Sabe, ele está falando assim, seja amigo dele. Agora o Faraó está falando assim, eu quero amizade. Quantas das vezes Satanás não tenta oferecer uma amizade para nós? Eu tenho muito para te oferecer em troca. Tome cuidado, amados, que eu aprendi uma coisa com Satanás e eu já caí. Ele oferece com uma voz muito suave, e quando a gente pega e cai, ele cai fora, e a gente fica com a dor de cabeça. Irmãos, presta atenção, vou falar de Adão e Eva. Ofereceu o fruto, eles comeram, porque ele não obrigou eles a comer. Obrigou eles a comer? Eles que comeram. E aí quando eles comem, ela cai fora, e Deus chega, eles estão escondidos. Amados, o que eu aprendo, Satanás é muito sutil. Fala assim, você pode ser meu amigo e pode ser amigo de Deus. Ele está dizendo aqui, a ideia é, igreja, vocês devem amar o mundo e ser amiga do mundo. Amados, eu aprendi isso. Ele está dizendo assim, irmão Joab, se conforme com esse século. Sabe, se conforme com esse, mas a Bíblia vai dizer, não vos conformeis com esse século, mas renovais, transformai a vossa mente. Amados, eu vou falar algo que eu tive que escrever aqui, eu não sei se está aqui. Põe aí. Bora. Isso. Mais um. Não, volte. Olha só, amados, o versículo está assim, não se amoldem ao padrão deste mundo.
Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e o quê? Irmãos, eu não sei vocês, eu não quero essa vidinha não. Eu quero a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero a boa, perfeita e agradável no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Eu quero a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então não se conforme com esse século. Queira aquilo que Deus tem para a tua vida. Tome muito cuidado. Amados, a Bíblia diz que a igreja precisa estar no mundo, mas o mundo tem que estar dentro da igreja. A Bíblia diz que eu e você temos que estar no mundo, mas o mundo pode entrar em nós. Amados, eu vou dizer uma coisa. O barco precisa estar onde? Na onde? No mar. Mas presta atenção. O barco tem que estar no mar, mas se o mar entrar dentro do barco, o que acontece? Afunda. Tome muito cuidado, porque nós estamos no mundo, mas se o mundo entrar em nós, nós podemos afundar. É forte isso demais, amados. Tome muito cuidado. Eu e você estamos no mundo, mas tome muito cuidado com as coisas que o mundo tem te oferecido. E às vezes não vai ser coisas grandes, vai ser coisas sutis, para te tirar da presença de Deus. Terceira coisa, por isso que eu falei que eu vou ser breve, que nós aprendemos aqui. Olha o que ele está dizendo, ó, vai embora, mas deixem os jovens e as crianças. Capítulo 10, agora vire uma página, versículo 11. As nossas visitas estão sem Bíblia ali, se alguém puder só entregar uma Bíblia para eles, nossos convidados amados, por favor. Olha só, capítulo 10, versículo 11. Acharam? Eu acho que aqui vai ter também, olha só. Minha versão só está um pouco diferente, né? Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que o pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Está dizendo aqui, ó. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram e expulsaram da presença de Faraó. Olha só, amados, eu acho que eu coloquei isso. Está certo esse versículo aí? Acho que é isso mesmo. Ah, irmãos, tá certo, né? Isso mesmo. Na minha versão diz assim, ó: não há de ser assim, mas ide somente vós os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vós mesmos pediste. E os expulsaram da presença de Deus. Tem pais aqui presente? Mães, levante a mão para mim, por favor. Olha só a quantidade, olha no teu redor, com a mão levantada, olha para o lado. E aqui é uma palavra para mim e para você. Tome muito cuidado com o que eu vou te falar aqui agora. Olha o que Faraó oferece a Moisés. Vocês vão, os homens, as mulheres, os adultos, cultuem a Deus e deixem as crianças e os jovens. Preste atenção no que eu vou te falar. Faraó agora tenta mais uma vez com uma proposta prevalecer. Faraó, eu falei que ele representa quem? Satanás. Tomem cuidado. Ele está dizendo assim, ó: vocês podem ir para a igreja, vocês podem ir para o culto, vocês podem ir para as células, e deixem os seus filhos e os seus jovens em casa. Olha só. Vocês podem cultuar o Senhor, vocês podem adorar o Senhor, mas deixe os filhos em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe, irmãos, que o poder que tem quando nós trazemos os nossos filhos para a casa do Senhor. Ele sabe, irmãos, que eles não estão aqui para ficar brincando lá no fundo. Eles são ministrados pela palavra de Deus. Há pessoas que têm se comprometido em não fazer algo para eles desenhar, mas têm ministrado sobre a vida deles, têm ensinado a palavra de Deus sobre a vida deles. E eu aprendo uma coisa, irmão: toda semente que é colocada nos corações dos nossos pequeninos, elas germinam, elas dão fruto no tempo de Deus. Então tome muito cuidado quando Satanás fala para você assim: não, deixa os filhos em casa. E eu falo por mim, irmãos. Quantas das vezes deixei na avó? Quantas das vezes não? Fica aí com a vovó. Tome muito cuidado, irmãos. Sabe o que Faraó estava dizendo, irmãos? Não leve os pequeninos não, porque no deserto há um sol escaldante. Eles vão se cansar. E muitas das vezes Satanás fala isso para nós: não leva os filhos para a igreja não, porque lá eles vão bagunçar. Não, irmãos, nós vamos ensinar eles a cultuar. Eu sei que quando chega, quem aqui tem pai pequeno? Pai pequeno, filho pequeno, eita glória. Pai pequeno, só o Zé e o Alcínio vai levantar as mãos, né? Eles ficam bravos comigo. Hã? Eu também, né? Meu pai é pequeno, agora que eu lembrei. Meu pai é pequeno. Nós estamos juntos, irmãos. Meu pai é pequeno, agora que eu lembrei, gente. Bora lá, gente. Até perdi meu raciocínio, deixa eu lembrar aqui. Essa é boa para descontrair, né, gente? Bora lá, gente.
Quem é que tem filho pequenininho assim, que às vezes dá um trabalhinho aqui no culto, o pastor dá uma olhada, mas não é por maldade, irmãos. E eu não tenho constrangido ninguém, mas os meus filhos não foram fáceis para estar na igreja, mas aos pouquinhos eu fui ensinando eles. Os filhos de alguns irmãos aqui não foi fácil no começo, e aos pouquinhos nós fomos ensinando. Porque, irmãos, as crianças precisam ser ensinadas. Elas não chegam aqui como adultos e sabem se comportar. Então assim, vai atrapalhar. Eu escutei uma vez uma pessoa falar assim: não levo para a igreja porque vai atrapalhar. Eu falei: não, irmã, ele vai atrapalhar se ele estiver longe da igreja. Aí ele vai dar trabalho quando ele crescer. Então tome muito cuidado com essa seta de Satanás. Traga eles sim para a casa do Senhor. No momento de adoração que eles ficam aqui, ensine eles a adorar. Os irmãos vêm pegando meus filhos aqui, ó. Levanta, fica em pé, é hora de adorar. Bate palma. Porque, irmãos, eles não sabem, eles precisam ser discipulados por nós que somos pais. Eles olham para nós e veem nós como espelhos. Então assim, tome muito cuidado com as setas de Satanás. Aplicação para as nossas vidas, irmãos. O diabo vai sempre tentar nos iludir. Vocês podem ir, pais, mães, adultos, podem ir para a casa do Senhor, deixe os filhos de vocês aí. Não é assim, amados. Tome muito cuidado. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Não está falando assim, ensina o caminho. Vai lá para a igreja. Está falando ensina a gente pega elas e leva elas para a casa do Senhor. Se fosse o caminho, é lá em tal lugar. Não, nós vamos juntos. Nós vamos adorar juntos. Nós vamos engrandecer o Senhor juntos. Irmãos, eu tenho orgulho de que os meus filhos estão se tornando. E eu vou falar para vocês, meus filhos são igual dos outros, não tem nada demais. E eles dão trabalho, eles, aprontam. Às vezes acham que filho de pastor é, santo, perfeito. Não, amados. Só que eu estou vendo eles crescerem na graça, na estatura e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, você que tem filho pequeno ou que vai ter, levante a tua mão. Os teus filhos serão bênção de Deus. Os teus filhos vão ganhar essa geração. Os teus filhos serão prósperos, serão abençoados, serão felizes. Os teus filhos vão crescer na graça, na estatura e no conhecimento. Os teus filhos, o Senhor vai colocar os anjos para acampar ao redor, e eles não vão desviar, eles não vão cair, porque os teus filhos são promessa de Deus. Há uma promessa do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, amados. Pastor, então meus filhos não podem ficar longe da casa do Senhor, longe das células, longe dos trabalhos? Não, os meus filhos, os teus filhos não podem ficar no Egito. Eles têm que ir para Israel, que é casa de Deus. Eles têm que ir para a presença de Deus. E os nossos filhos têm que viver em santidade. Os nossos filhos têm que ser adoradores, que vão adorar em espírito e em verdade. Essas crianças que estão sendo ministradas, é elas que estarão aqui adorando, pregando, ministrando na porta, ensinando daqui a um tempo, amados. Então tome muito cuidado com a seta de Satanás sobre a vida dos seus filhos. Olha só, 1 João 4,4, acho que tem aí. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É para os nossos pequeninos. A própria palavra já garante que os nossos pequeninos são mais que vencedores. E maior é o Senhor das nossas vidas na vida deles. Eu não aceito falar que os meus filhos são maldição, que meus filhos não vão dar certo. Pelo contrário, meus filhos vão ir mais longe do que eu, vão servir mais a Deus do que eu. E é isso que você tem que profetizar sobre a tua casa. Nós temos que tomar essa responsabilidade, irmãos. Levantar os nossos jovens e levar eles para a casa de Deus. Levantar as nossas crianças e levar eles para a casa de Deus. Quarta coisa que nós aprendemos, irmãos. Olha só o que Faraó está dizendo: vai embora, mas deixa o dinheiro no Egito. Vocês perceberam? O local, seja amigo, os filhos. E agora está falando do quê? Do dinheiro. Eita, agora Deus vai bater um monte agora. Eita. E eu nem gostaria de pregar essa palavra. Se eu pudesse, eu tinha passado para outra pessoa para entender que é o pastor. Mas eu queria que você não olhasse o pastor aqui agora. Bora lá, amados. Êxodo 10, 24. Olha só o que diz. Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, e fiquem somente os vossos. Vocês não estão aí não, gente? Tá certo, gente. É que a minha versão tá diferente. É isso, tá certo. Me assustaram agora, gente. Falei, será que eu preparei essa palavra errada? Eu vou ler a minha versão e nós lemos aqui atrás. Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, e fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado,
E as vossas crianças também podem ir. Agora, só ele está liberando as crianças, vocês perceberam? Não podia as crianças, agora Moisés bate firme, eu não aceito os meus filhos, os filhos dos nossos ficarem aqui. E eles falaram, então vocês vão aos adultos, vocês vão às crianças e deixem o rebanho. Naquela época, rebanho representava o quê? Din-din, gente. Quem é que gosta de dinheiro aí, gente? Por favor. Eita, só tem alguns, gente, olha. Dá o seu para mim, por favor, você que não gosta. Eu estou precisando. Vocês não gostam de dinheiro não? Passa, eu vou passar o Pix. Senão fazem da igreja. Amém? Olha só, irmãos, essa é a última investida de Faraó. Faraó está falando assim, ó, vai embora, mas deixem o dinheiro no Egito. Satanás muitas das vezes fala isso para nós. Eu sempre costumo dizer que a parte mais difícil de converter na vida de uma pessoa é a vida financeira. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de prosperar por não deixar o Senhor tocar nessa área. Isso que eu vou te falar aqui é bíblico. E aí vai doer um pouquinho. Esta é a última investida de Faraó. Agora Faraó está falando assim, ó, vocês podem ir que eu administro o dinheiro de vocês. Quantos aqui Satanás não tem administrado o dinheiro? Quantas pessoas Satanás não tem deitado e rolado? Pessoas que não era para mais estar devendo, mas porque Satanás colocou na sua mente que ele pode administrar o seu dinheiro, você ainda está correndo atrás do vento, correndo atrás do dinheiro. Sabe o que Satanás está falando? Vocês podem servir a Deus, suas crianças podem servir a Deus, mas o dinheiro de vocês não precisa servir a Deus. Irmãos, isso é um engano. A palavra do Senhor diz assim, ó, vai dizer, aonde está o nosso tesouro, está o nosso... Repita comigo, aonde está o nosso tesouro? Não, vamos lá, aonde está o nosso tesouro? Está o nosso... A minha pergunta para você, onde está o teu tesouro essa noite? É forte isso, irmãos. Vou falar para vocês uma coisa. O meu e o teu dinheiro tem que estar em Deus. Eu vou ler um texto agora um pouquinho grande para que você conheça, e eu estou falando de Bíblia. 1 Crônicas 29:10 diz assim, ó. Não sei se alguém lá do fundo vai enxergar, diz assim, ó. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito seja ao Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te de graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Mas diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que te dei foi espontaneamente, com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Irmãos, eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia. Aqui, se você entender, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder vem de Deus. Mas Davi também reconhece que tudo, e olha só, irmãos, Davi se tornou um dos reis mais ricos. Todo lugar que ele ia, ele vencia e ele saqueava os locais. Mas ele entendia que tudo que estava sob as mãos dele não vinha dele, porque todas as guerras não foi ele que venceu. Todas as guerras foi Deus que ajudou ele a vencer. Eu não sei se você entende, a porta que está aberta sobre a tua vida de trabalho não foi você que conquistou ela, foi Deus que abriu a tua porta de trabalho. Tua casa não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. Essa casa de aluguel que você paga com muito sacrifício, não foi Deus, não foi você, foi Deus quem abriu para você. Nós precisamos reconhecer uma coisa, amados. Reconhecer que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. Amados, eu aprendi uma coisa. Se o nosso dinheiro não estiver, nós não estaremos também a serviço de Deus.
Irmãos, se o nosso dinheiro não servir a Deus, você nunca vai conseguir servir a Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos está à disposição de Deus. Sabe que Faraó estava falando para Moisés? Deixa que eu administro. Sabe que Satanás tem soprado no meu e no teu ouvido? Pode ir para a igreja, pode levar os teus filhos, mas não devolva o dízimo. Não oferte na casa do Senhor. Não semeie na obra. Não ajude a construir um novo templo. Não ajude a abençoar vidas com cestas básicas. Ele está soprando isso no teu ouvido e tome muito cuidado. Porque, irmãos, essa é uma das áreas que é dolorosa. Eu falo para vocês porque bate primeiro aqui. Uma das áreas mais difíceis de ser convertida na minha vida foi essa. Graças a Deus eu me libertei disso. Eu quero te ensinar algumas coisas. Nós não podemos deixar no Egito aquilo que Deus tem nos abençoado. Vou repetir para que você entenda. Nós não podemos deixar no Egito, no mundo, nas mãos de Satanás, aquilo que Deus tem nos abençoado. Aquilo que Deus tem nos abençoado tem que ser consagrado a Deus. Vou mais. Cuidado. Olha só. Olhe para mim. O diabo, ele quer que quando você pegar o seu salário, forte isso aqui, tá, irmãos? Não é de pastor, não, é de Bíblia. Quando você pegar o seu salário e a conta não feche mesmo. Sabe por que eu vou falando isso? Porque a minha não fecha. Já tem 2 anos. Mas sabe o que eu tenho feito, diabo? Aqui não. Eu separo o primeiro, que é do Senhor. A minha esposa, irmãos, ela é um exemplo disso. O salarinho dela cai lá, eu vejo a primeira coisa que ela separa e ela manda lá, ó. Isso aqui é do Senhor. Eu falo para ela que ela tem sido uma mulher próspera e abençoada porque ela tem sido fiel ao Senhor e à sua palavra. Não é a igreja. Eu vou mais, irmãos. O diabo, ele fica feliz porque ele sabe que, vendo você fazer isso, ele sabe que você não vai só devolver o dízimo, mas você não vai ofertar e você não vai semear. E quem não semeia não? Peraí, quem não semeia não? Quem não devolve, e aí eu não estou falando de maldição porque eu não prego isso, eu não creio nisso, eu não sou pastor disso, mas eu aprendi uma coisa: quem não devolve o dízimo não pode provar o Senhor. Que ele falou assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. E aí ele está falando: se eu não abrir as comportas dos céus, eu repreenderei o devorador. Então, se você não devolver, você não pode pedir que o Senhor repreenda o devorador. E eu não estou falando de Satanás. Porque, ó, eu vou ler o texto que está aqui. Olha só. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês têm me roubado. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação que está, toda está me roubando. Aí agora que eu quero que você pegue, eu não quero que você pegue os últimos. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento, alimento em minha casa. Aí, olha só: ponham-me à prova. Essa versão. Diz o Senhor dos Exércitos: e vejam, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só, se ele não fizer isso, ele está falando, ó: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão e o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão o quê? Felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É um assunto que eu sei que é difícil, tem um tabu dentro da igreja, mas eu preciso ministrar para você. Eu não quero constranger ninguém aqui, mas eu sou testemunha de pessoas que são fiéis ao Senhor e hoje estão desfrutando das bênçãos de Deus. Estão desfrutando da proteção, da provisão, da mão do Senhor. Eu aprendi uma coisa, irmãos: nós precisamos fechar cada brecha. É no meu casamento, é com os meus filhos, é no dízimo, é na oração, é no jejum. Não é só o dízimo que vai te levar para o céu, mas tem um pacote inteiro. Mas a ideia de Faraó, Satanás aqui para Moisés: vocês podem ir, levem os filhos de vocês, adorem a Deus, mas deixem o dinheiro. Irmãos, eu aprendi uma coisa: dinheiro, dízimo, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, tem a ver com obediência, tem a ver com gratidão e tem a ver com fidelidade.
Amados, eu vou mais. Agora tem a ver para nós com prosperidade. Tem a ver com mordomia, tem a ver com cuidado, tem a ver com administração e tem a ver com confiança em Deus. Eu vou mais longe. Faça como Moisés. Seja fiel em todas as áreas da sua vida. Não quero que você seja fiel só no dízimo, não. Seja fiel em estar na presença de Deus. Seja fiel em levar os teus filhos para a presença de Deus. Não seja amigo do mundo. Não deixe Satanás buzinar. Se tiver alguém cochilando, dá um cutucão aí. Dá um cutucão. Se tiver alguém querendo dormir, isso, desperta. E aí vamos para o final. Êxodo 10, 26. Olha só. E também os nossos rebanhos irão conosco. Olha só a resposta de Moisés diante de várias propostas de Faraó. Agora o capítulo 10, versículo 26. Olha só. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Eu não sei como está a versão aqui. Diz, ó. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. A resposta de Moisés é a mesma resposta que eu e você devemos dar a Satanás. Você não vai ficar com a minha casa, você não vai ficar com os meus filhos. Eu estarei na presença de Deus, eu estarei cultuando a Deus, eu estarei me consagrando ao Senhor. A minha casa vai ser consagrada ao Senhor, o meu dinheiro será consagrado ao Senhor, e eu sou mais vencedor naquele que me chamou. Irmãos, eu aprendi uma coisa: para que esse povo pudesse ser liberto, eles precisaram, confiar plenamente em Deus. Confiar, se entregar a Deus. Lembre-se de uma coisa: confiar não é crer, mas é entregar. A minha pergunta para você: como que está a sua vida diante do Senhor? Como que está a sua família diante do Senhor? Como que está as suas finanças diante do Senhor? Irmãos, eu tenho um exemplo aqui, eu vou te dizer algo assim. Nós temos pessoas que, graças ao bom Deus, são poucas, mas já tem uns 5 anos, elas são fiéis aos dízimos neste lugar e elas nem congregam aqui. E eu perguntei o porquê. E elas viram que há uma transparência. E há se pregado a verdade. Não é só por mim, mas por todas as pessoas que têm vindo aqui. E eu fiquei feliz, irmãos. Porque uma das coisas que o pastor tem medo é mexer com dinheiro. Porque a gente já viu muitos pastores cair por causa de dinheiro, gente. A gente vê muitas pessoas se corrompendo. Amados, eu e você precisamos dizer não a Faraó. Fala assim: não, Faraó. Fala para mim assim: não, Faraó. Não ao Egito. Não a Satanás. Não ao mundo. Aleluia. Amados, Deus já tinha decretado que ia tirar o povo das garras, das mãos de Faraó. Amados, Deus já decretou que eu e você somos mais que vencedores, que eu e você já somos livres, que nós já fomos libertos na cruz do Calvário. Então não deixe Satanás com as suas seduções, com as suas artimanhas, com as suas táticas te aprisionar. Seja em qual área que for na tua vida, não seja prisioneiro de Satanás, porque eu e você já somos livres. Diga assim, ó: eu sou livre. Eu sou filho de Deus. Irmãos, nós precisamos declarar isso todos os dias diante do espelho. Todos os dias diante do espelho. Se ele coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Louvor. Deus está decretando sobre a minha vida e sobre a tua vida aqui essa noite, que vai nos tirar do Egito, que já nos tirou do Egito, que vai tirar a tua família. Eu não sei como está o teu casamento, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a vida dos teus filhos, eu não sei como está a tua casa. Mas uma coisa eu sei, irmãos: o meu e o teu casamento não vai mais estar debaixo das garras de Faraó, do mundo, amados. Os nossos filhos não são do mundo. A Bíblia diz que os nossos filhos já venceram. Mas que eu e você possamos, feche os teus olhos, por favor, estar debaixo das asas do Altíssimo, da vontade de Deus. A minha palavra para você aqui essa noite: só coloca tudo a serviço de Deus. Coloca no altar do Senhor aqui essa noite.
Sabe, consagre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos ao Senhor. Consagre as suas finanças ao Senhor. Sabe, amados, nós somos chamados para ser livres. O nosso casamento, tudo que nós temos, tudo que nós somos tem que estar a serviço de Deus. Porque só assim, irmãos, nós não pertenceremos ao Egito, mas nós iremos para Israel, casa de Deus, presença de Deus. Pai, no nome de Jesus nós declaramos aqui essa noite, Senhor, assim como Moisés foi firme, Senhor, não cedeu em nenhum momento, em nenhuma proposta, em ceder para o diabo, em ficar no Egito, no mundo. Nós declaramos sobre a vida desta igreja, sobre cada família, sobre cada casal, sobre cada filho, sobre cada pai aqui essa noite, Senhor. Nós somos os teus filhos, nós somos livres, libertos, para a glória do teu nome, Senhor. Mas eu te peço aqui em nome de Jesus, Senhor, toca os corações para tomarem essa decisão, para eles se decidirem como Moisés tomou essa decisão, e ele falou: não cedo, eu sou filho, eu não vou retroceder. E Moisés tinha nascido, ele tinha crescido no Egito, irmãos. Moisés sabia tudo sobre o Egito, mas ele entendeu que o Egito não podia entrar dentro dele. Eu não sei, talvez você conheceu o Evangelho agora, ou você já está há muito tempo na presença do Senhor, mas eu quero declarar em nome de Jesus: tome uma atitude essa noite, de permanecer firme, de dizer sim a Deus e não a Satanás, de dizer sim à presença, à casa do Senhor, a Israel, e não ao mundo, não ao Egito. Pai, nós entregamos cada vida aqui nas tuas mãos, Senhor, e nós possamos ir, Pai amado, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não podemos ir para nenhum outro lugar se não for para Ti, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. Continua falando conosco, Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte?